por que que no Brasil o Barolo é tão caro? Que todo mundo está me perguntando, né? Porque realmente, se a gente for tomar um bom rótulo, tem preço. Vamos fazer primeiro uma diferença entre caro e bastante dinheiro. Eu diria que o Barolo é um vinho que ele custa bastante dinheiro, mas ele vale o que ele custa. E não é à toa que ele custa bastante dinheiro. Tem vários fatores que contribuem para isso. Você vê, ele é um vinho que ele é feito de uma uva só Nebbiolo, 100% Nebbiolo. É uma uva de cultivo difícil, ela tem maturação tardia. Pra você ter uma ideia, aqui a colheita começa, a vendêmia começa em setembro, a Nebbiolo para Barolo, ela vai ser colhida de regra na segunda quinzena de outubro. E quanto mais tempo a uva passa no pé, maior é o risco para o viticultor. As intempéries, muita chuva, pouca chuva, muito sol, pouco sol, praga, enfim. Quanto mais tempo, quanto mais tardia a uva, mais difícil é o seu cultivo e mais risco assume o produtor. Aí essa uva ela é plantada num território muito restrito, que é numa área demarcada dentro de 11 cidades aqui da região da Langhe, no Piemonte. Só nessa área que ela pode ser cultivada. E dentro dessa área, ela só pode ser cultivada em encostas de colinas, entre 170 e 240 e 540 metros de altitude, nessa faixa, e a exposição solar tem que ser a sul, sudeste e sudoeste. Então, nem é em todo o território que ela pode ser plantada, tem que ter essas condições. Com isso, a área de cultivo dessa uva ela é pequena. Você tem uma ideia, Bordeaux, que é uma apelação conhecida, ela tem 111.400 hectares de área plantada de uva. Se você pegar os 27% daquela região mais famosa, que é o Pomerol, Médoc, Grave, Saint-Emilion, você vai ter aí cerca de 30.000 hectares. A Rioja, que também é outra DOC importante na Espanha, ela tem para vinho tinto 58.500 hectares. Barolo tem só 2.000 hectares. Nossa! Então você vê que é uma área realmente muito restrita. Então isso também contribui, né? Você tem menos vinho. Outra coisa, uma vez que o vinho é colhido, que a uva é colhida e o vinho é feito, ele tem que permanecer de 3 a 5 anos na cantina antes de poder ser vendido. Porque cantina o Barolo... na Itália é vinícola, né? Só pra gente esclarecer. Isso. Vinícola, na vinícola. Então ele tem que permanecer no mínimo 38 meses na vinícola, dos quais 18 meses em madeira. E se ele for um reserva, ele fica 62 meses na vinícola, dos quais 18 em madeira também. Então ele só vai poder ser lançado no mercado, o Barolo normal, no 4º ano da sua safra, e o reserva no 6º ano da sua safra. Óbvio que tem um custo guardar esse vinho. Alguns ele também 10, não pode... Alguns 10. Não, ele pode ficar mais. Nós estamos falando de tempo mínimo. Um produtor não pode vender a safra 2016 antes do ano de 2020. Se for reserva, a safra 2016 só vai poder ser vendida em 2022. Tem produtor que guarda mais tempo, mas eu estou falando de tempo mínimo. E esse tempo que ele fica na cantina, ele não pode ficar em qualquer lugar. Ele tem que ficar numa temperatura controlada, em recipientes adequados. Tudo isso implica custo. Porque o produtor, o que ele faz? Quando ele vai lucrar mais em vinho mais rapidamente, ele faz o vinho e vende. Né? Ele gira o capital, ele não precisa de todo esse cuidado do armazenamento. Com o Barolo isso não pode ser feito. E assim, ele é um vinho que ele tem muitas qualidades. Ele é um vinho que ele tem uma longevidade extraordinária, ele pode durar 50 anos ou mais. E para você ter uma ideia, de mais de 95% dos vinhos feitos no mundo têm que ser tomados entre 3 e 5 anos de idade no máximo. Eu diria que mais de 95%. O Barolo você pode guardar ele 50 anos, que ele vai estar um bom vinho ainda, mais às vezes. Então, é um vinho extremamente longevo, isso é uma coisa rara no mundo do vinho. Ele é um vinho que ele tem uma complexidade aromática incrível, ele tem várias famílias aromáticas, ele tem fruta, ele tem floral, que não é uma coisa muito comum no vinho tinto, ele tem especiarias, ele tem aromas animais, enfim... Ele tem uma complexidade muito grande. Ele tem uma estrutura tânica importante. Isso é um dos fatores responsáveis pela longevidade dele. Ele é um vinho que tem muita fineza, ele é muito saboroso.
E ele tem muita tipicidade. Ele é um vinho único. Ele é aquele vinho assim que você põe no nariz, você já logo, isso é um Barolo. Ele é reconhecível. E uma coisa importante, como ele tem uma produção pequena e a demanda é grande, aí entra a lei de oferta e procura, né? De novo, só para você ter uma ideia, para comparar produção. Bordeaux, aqueles 27% dos grandes chateaus, produz 135 milhões de litros por ano. Isso eu peguei o dado de 2018. A Rioja, em 2017, 250 milhões de litros. Barolo, 107 milhões de litros. Nossa. Na safra 2015, que foi uma safra extraordinária. Então, assim, aí entra também a lei de oferta e procura, né? Tem pouca oferta e tem muita demanda. Ele vai subir de preço mesmo, mas vale. Sabe por que sem dúvida vale. Perguntando isso, Cláudia? Porque, claro, a gente está em tempo de Covid, está em tempo de recessão, né? E, aparentemente, parece uma loucura, assim, você fazer um evento com vinho que não é barato. Né? Não vou dizer que é caro, barato, isso é muito relativo. Mas, em comparação à média, não é barato. Mas eu acho o seguinte, eu acho que você, claro, eu invisto em vinho, tu investe em vinho, porque vinho, quando você começa a beber, quanto mais você bebe, mais você conhece, mais você quer avançar, né? Então, se você fica na média ali do vinho, dos 100, dos 80, dos 100, você vai ter sempre aquela não é qualidade de vinho, mas aquele tipo de vinho, né? Aquele perfil de vinho. Aquele perfil de vinho, a palavra certa é essa, que tem vinhos bons, vinhos ruins, ok? Mas você vai ficar ali. Quando você avança um pouquinho mais, você vai para os 200, 300, você já vai vendo uma diferença da complexidade, da proposta, né? Que tem diferença, lógico. Você fazer que tem. Você fazer um vinho que você tem um tempo para maturar, que você tem sem contar a cadeia produtiva, sem contar a cadeia de mercado, mas tu tem um tempo para produzir, para o produtor lá da ponta, ele tem um custo que vai ser diferente daquele que ele vai produzir, colher, 1, 2 anos já está no mercado, entendeu? Exatamente. E fora isso, tem toda a história. Não, e fora a qualidade da uva, né? Que uma coisa é você cultivar uma uva para um vinho mais simples, não significa que ele vai ser ruim. Mas outra coisa é você cultivar uma uva para um vinho que tem que durar 50 anos. Exato, Então, quando a gente fala de Barolo, o parâmetro dele, eu diria, de qualidade e o perfil dele, você estaria comparando com os vinhos dos grandes chateaus. Com o Chateau Lafite, você estaria comparando com aqueles grandes chateaus da Borgonha, das grandes domaines da Borgonha, os grandes chateaus de Bordeaux. Então é nesse patamar que se coloca o Barolo. Ele é absolutamente fantástico, ele não é um vinho do dia a dia, digamos assim. Isso porque eu não tenho dinheiro para comprar, porque se eu tivesse eu tomaria todo dia. Não, então, mas tem tudo isso, é um custo. É um custo, sem dúvida. E é importante, Cláudia, por que eu estou te falando isso? Porque a gente que investe em vinho há muito tempo, né? Há muito tempo, há anos, a gente já deixa de fazer outras coisas para melhorar o nosso paladar. Não é para melhorar o nosso paladar, não, é para conhecer o que nós temos no mercado. Para diversificar o paladar. Para diversificar, né? Do pequeno, do médio, do bom, né? Do bom que eu digo, do mais do grande, do grande, né? Do vinho mais simples, do mais complexo. Do mais complexo. Você que faz esse investimento, você vai não só aprimorando o paladar do vinho, mas também tudo que está ao teu redor e tudo que agrega esse valor. Porque aí você começa também a harmonizar com uma comida mais elaborada, a testar, né, experiência sensorial, sabor, enfim. Então, assim, na verdade, é um investimento para quem gosta disso, né? Tem gente que não gosta. Sem dúvida. Tem gente que prefere investir em outras coisas, e tudo bem, tudo certo. Por que eu estou conversando isso contigo, Cláudia? Porque eu tenho certeza que essa vai ser a nossa primeira barreira, né? Porque um vinho, a média de um Barolo no Brasil está entre 500 a R$1.000. A nossa proposta de vinho é R$800, um vinho de R$800. 790, enfim, com transporte vai dar mais ou menos 800. Né? Então, a nossa proposta é... Mas por quê? Porque a gente estudou o produtor, avaliamos... Que é um produtor fantástico, é um vinho sensacional. Um vinho sensacional, né? O que esse produtor pode trazer de diferente? No Brasil, talvez não seja o rótulo mais conhecido, o produtor mais conhecido, existem produtores mais famosos, né? Mas, enfim, como você mora aí, como você conhece, como você sabe a tipicidade,
você conhece o produtor. Os produtores, a gente optou por esse rótulo, né? Então, vai ser uma Você tem... Não, no Brasil eu ia falar, você tem grandes rótulos de Barolo, grandes produtores, só que aqui a gente tem grandes produtores, eu digo grandes no sentido de fazer grandes vinhos, que às vezes são pequenininhos e não chegam aí. O Luiz Reinaldi está aí, eu sei que está aí, e é um produtor fantástico. E esse vinho em particular é um vinho muito bacana, porque ele é um vinho bem equilibrado, ele reúne uvas de 3 terroirs diferentes, 3 crus diferentes de Barolo, então é um vinho bem bacana. Então, Cláudia, por isso que... E de uma safra fantástica, né? 2015, que é uma safra excepcional. Tem tudo para agradar. Então, a gente vai enviar o vinho para casa né, para quem comprar o nosso projeto, o nosso ingresso. E aí a gente marcou um dia, e uma data e um horário, e vamos entrar num chat online para degustar todo mundo. A gente degusta todo mundo na sua casa, faz a sua janta. Você pode degustar o vinho com a sua namorada, com a sua mulher, com seus amigos, porque uma garrafa, muito bem, não dá para mais uma pessoa. E a gente vai conversar sobre vinho e vai aprender sobre Barolo. Eu espero, Cláudia... Tá falhando um pouco, Mônica. Oi? Voltou? Voltou? Tá falhando. Ai, meu Deus. E agora? Voltou ou não? Não? Voltou. Então, eu tô falando que a pessoa que comprar o vinho, ela pode degustar na sua casa, com a sua namorada, com a sua mulher, com seus amigos. Não? Tá ruim ainda? Peraí. Não tô te ouvindo. Nada? Tá muito entrecortado. Então vamos ter que encerrar. Agora voltou. Então tá. Eu tirei o fone de ouvido. Tá bom o áudio? Tá ruim? Assim ou assim? Ai, não te escuto, Mônica. Que então pena. Vamos encerrar. Claudinha, obrigada. Depois a gente volta a falar sobre esse assunto, tá?